Tá gravando aí? Então, pessoal, é o seguinte, eu quero dar essa aula aqui para os iniciantes, tá? Muita gente que me procura quer fazer scalp, mas acha que scalp é em qualquer buraco que faz aqui, mas não é assim que funciona, tá, gente? Eu deixei sem regra de coloração, tá? Então, num primeiro momento, isso aqui são candles, né? São velas. E aqui o que acontece? Aqui, velas brancas, ou azuis, ou verdes, né? São velas compradoras, né? E velas pretas ou vermelhas, né? Tem gente que usa vermelha, eu tenho vermelho aqui instalado. Não nesse, eu vou ter no outro, aqui ó, vermelhinho instalado aqui, é vela de venda, né? Então, o que acontece, gente, com o preço, né? Por que dá tão certo o scalp? Existe uma coisa que ela é baseada na regra do preço, né? O que seria o preço, então? Por que o preço se movimenta? O preço ele se movimenta porque a gente tem uma coisa aqui, onde a gente tem compradores dentro do mercado financeiro, né? Os compradores e os vendedores, né? São essas duas forças que atuam no mercado financeiro. Os vendedores, a galera da venda aí. Então, o tempo inteiro, o preço ele fica vindo, né? Sai da compra, aí bate lá na venda e volta para a venda. Aí depois vai para a compra e vai para a venda. E é o tempo inteiro assim, tá? Isso aqui que eu estou falando é a coisa mais simplória do mundo, né? Então, para todo comprador tem que ter um vendedor, galera. Se o cara quer comprar aqui, ó, alguém tem que vender para ele aqui, para ele poder comprar. Senão não tem negócio. Mesma coisa é aqui. Se o cara quer vender aqui, ó, aqui tem que ter um comprador desse topo aqui, tá? E aí que a galera, eles caem na grande armadilha, né? Por quê? Porque no mercado, infelizmente, né, se a pessoa pôr o gráfico assim, ó, ela vai notar que teve regiões de negócio, né? Então, para essa venda aqui existir, teve gente comprando aqui, pessoal. Aí, imagina o cara que comprou aqui hoje de manhã. Hoje é dia 4, né? Imagina o cara que comprou hoje de manhã aqui, ó. Perdeu dinheiro. Por quê? Porque o preço ele fez topo. E por que o cara comprou de manhã aqui, pessoal? Porque ele achou que ia romper, ó. Pra cima isso aqui. Então, parece ser uma coisa bem retardada dizer isso aqui, mas infelizmente 99% das pessoas compram aqui, ó. Não compre rompimento, pessoal. Você vê que vai romper o preço, não compre. Mesma coisa na venda, né? Ó. Não venda rompimento. Espere ele confirmar a venda, tá? E aqui no caso, se eu fosse comprar aqui, um exemplo, né? Eu esperaria. Aqui tem uma região de resistência, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então o preço ele teria que romper isso aqui, voltar aqui e aqui eu compraria. Aqui. Porque esse topo está mais baixo que esse, ó. Então aqui seria um fundo. Então eu compraria isso aqui, através de uma técnica de Fibonacci, tá? Que eu vou mostrar para vocês também que opera um scalping, para vocês pegarem essa técnica, tá? Que é muito importante vocês aprenderem isso. Ajuda vocês na tomada de decisão. Se um dia você estiver operando sozinho e não estiver junto com você lá, você vai lembrar do que eu estou falando. Você não vai comprar aqui, você vai comprar aqui, tá? Então, eu explicando de uma forma que minha filha de 6 anos entenda, é o seguinte. Isso aqui, sendo bem sincero mesmo, é um grande jogo, tá? Então é um grande jogo isso aqui. Então eu tenho o meio de campo, que está aqui, tá? E aqui eu tenho o time dos vendedores. Opa! Eu tenho o time dos vendedores. E eu tenho o time dos compradores, que está aqui embaixo.
Então, o que acontece? Nós vamos atuar, né? Então, aqui eu tenho uma região de 0, aqui de 50% e aqui de 100%. Isso é uma região, tá? E aonde a gente atua? A gente atua aqui, ó, no 50%. Ó. É aqui que a gente opera. Por que a gente opera só nos 50%? Will, por que eu não posso comprar aqui? Você até pode comprar, mas você vai operar nos 50% dessa região. Porque matematicamente, o preço, ele sempre vai se subdividir por 5. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma vela que é a vela do diário, tá? Do gráfico diário. Ó. Como é que eu faço para pôr no diário? Aperto a letra D, que é um dia. Ó. Então, observa que essa vela do diário aqui, ó, ela pode ser dividida da mesma forma. Ó. Eu tenho 0, eu tenho 100% aqui embaixo. Como a vela não terminou ainda, pode ser que ela venha mais para baixo. Né? Mas a caráter de ensino, então eu tenho 0 e tenho 100 e tenho 50%. No diário, se eu fosse operar no gráfico diário, eu operaria aqui, ó, nos 50%. Tá? Só que aí, eu falo para vocês que a fibra ela se expande, se eu pôr no 10 minutos, cada região dessa daqui, ó, é uma região também. Então imagina que eu faça isso aqui, ó. Eu pegue daqui para cá, ó. Então o preço ele se dividiu por 5, ó. Então eu tenho 0, 25, 50 aqui, 75 aqui e o 100% aqui, ó. Tá vendo? Então cada região dessa daqui, ó, ela pode ser dividida por 5. E toda vez que o preço chega nos 50%, ele se enrola. Tá vendo aqui, ó? Olha, ele se enrolou aqui, ó, bem nos 50%. Então aqui a gente entrou atuando, porque aqui é uma região legal de operar. O Will é fundo, eu sei, mas eu esperei ele vir, voltou e no teste para baixo eu entrei vendendo no rompimento desse fundo. Não, eu entrei nos 50%. O fundo está aqui ainda, tá? Se eu colocar aqui, ó, uma fibra aqui, lá nos 50% ele vai se enrolar também. Quer ver aqui, ó? De 0 a 100, ó. 50% é aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Para não ficar muita linha. Olha o que aconteceu aqui nos 50%, ó. Ele se enrola, ó, nos 50%, tá? E essa mesma regra a gente pode aplicar em qualquer uma, ó. Aqui, ó. 50%, ó. Tá vendo que ele se enrola nele, ó? Ele vem para baixo, ó. Se eu colocasse no 1 minuto, olha como se enrola aqui, ó. Se eu colocasse no 1 minuto, pessoal, olha como ele se enrola no 1 minuto, ó. Tá vendo? Ele sempre se enrola, ó. E é nessas regiões que a gente procura atuar também, tá? Aqui, ó. Então o que acontece? O preço, ele é um eterno jogo entre compradores e vendedores. Você pode baixar o gráfico para 30 segundos, 10 segundos, dá para baixar pelo Profit, tá? Você vai ver a mesma coisa que eu estou falando. Então o nosso sucesso, ele se deve por causa da região de 50%. Que toda vez que o preço bate aqui, o preço tende a chacoalhar. E aí é que ele paga o nosso scalping, a gente ganha grana assim, tá? Imagina que isso aqui fosse uma vela do 10 minutos. E aí, você vê lá quando eu traço a linhazinha verde, né? Então imagina que o preço esteja subindo. O preço ele está subindo, eu não fiz nada ainda. Quando chegar aqui, ó, minha ordem de compra está aqui, ó. Nessa linha. Aí quando ela passar, ela já me paga. Se ela voltar e fizer assim, for de novo, eu coloco outra ordem. Então na primeira vez eu vou entrar, na segunda vez eu vou entrar também. Porque na terceira vez, quarta, quinta, sexta, pode acontecer de ele só pegar a ordem e fazer isso aqui, ó, afundar para baixo. Aí você vai arrumar um baita de um problema para tua cabeça. Primeira vez, legal. Segunda vez, show. Terceira, quarta, quinta, mesmo que ele fique te incentivando a comprar, você não compra mais, porque ele pode simplesmente, qualquer momento, desabar para baixo ou estourar para cima. Pode ser que vai, né? Pode ser que vá. Não estou dizendo que não vai subir, pode ser que suba, mas aumenta-se o risco. Então eu já não quero mais tomar esse risco para mim, tá? Eu não quero tomar esse risco para mim.
A mesma coisa na venda. Se eu estou vendido, né, e eu tenho uma linha vermelha aqui nos 50%, então o que acontece? Eu vou deixar minha ordem aqui. À medida que o preço vem vindo, né, ele vem caindo, vem fazendo as velas, eu deixo minha ordem de venda lá já. Quando pegar minha ordem de venda, ele já me paga na hora. Na primeira e segunda vez é o mel. E por que isso? Porque existe uma coisa chamada tendência, pessoal. Uma coisa chamada tendência. Para um preço se deslocar, ele precisa que uma força seja mais dominante que a outra, tá? Então, o preço ele sai do 0% e vai até o 100%. Para o preço continuar subindo, na maioria das vezes, não é em todas, é na maioria, ele volta até a região de 50%. Ó. 50%. Para fazer o que? Mais uma pernada. E essa pernada ela vai ser equivalente a esse tamanho aqui. Ó. E aqui se torna um novo zero, que é uns 50%. E ele vem até aqui, ó, que é o 100% de novo. Se a força dominante estiver muito forte, ele vai dar mais uma corrigida para baixo. Aí ele vai deixar mais uns 50% aqui, ó. E geralmente esse 50% ele está acima do topo anterior, tá? Aí ele vai mais uma pernada para cima. Que tem que ser mais ou menos o tamanho da segunda pernada. E aí vai indo. Isso aí é a tendência de alta, né? Se ele estiver caindo, a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Ele vai dar a puxada para baixo. Geralmente ele faz um topo, um fundo, quase na altura do topo anterior. Volta para testar os 50% e vem para baixo. Volta para testar os 50% e vem para baixo. Aí, o que acontece? Se ele chega nesse 50% aqui, ó, corre o risco de acontecer o que, galera? Os compradores resolver dominar a área de novo. Então, na primeira vez, é um rompimento, ó. Na primeira vez, ainda você pode ter sorte de pegar e colocar o dinheiro no bolso. Na terceira, quarta, ele pode bater e fazer isso aqui de volta para cima. Continuar a tendência para cima. Ele só fez uma correção, né? E aí é onde a galera se perde, né? Então, o que a gente tem que fazer? Limpa o gráfico, ó, opções de estudos, limpar todo o gráfico, tá? Então, o preço ele trabalha fazendo pernadas, ó. Ó. Olha aqui, ó. Está no 1, né? Vou pôr no 10 para ficar melhor. Olha aqui, ó. Então, o preço ele sai do zero, ó. Zero está aqui, né? E ele vai para o 100%, ó. Aonde que a tendência dele é voltar? Na região de 50. Observa que aqui ele não veio, ele veio só até o 61,8. Tem uma outra fibra que oculta aqui dentro. Isso aí eu vou entrar nas fibras, tá? Lá na frente eu falo sobre isso. Porque o que importa pra gente é isso aqui, tá, pessoal? O que importa pra mim é 0,25, 0,50 e 100, ponto final. 114, 161, 200, eu falo mais pra frente, tá? O que importa pra mim é isso aqui, é 0, 50, 100. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Vim aqui e apagar os outros níveis para não confundir a cabeça de vocês. Então, o que acontece aqui? Então, o preço ele se move, né, em ondas para cima. Então, eu sempre quero procurar regiões de 50% a me comprar. Olha aqui. O preço foi lá no 100, voltou, veio até aqui embaixo, aqui eu tenho compra. Aí o preço se desloca para cima. Então, quando a tendência reverte, é ao contrário, né? Ele faz um topo, ó, aqui, aí ele faz um fundo aqui, ó. Ó, ele voltou lá nos 50% e eu não fiz nada. Na volta dele para baixo eu entro vendendo. Porque eu já sei que ele vai vir voltar para baixo para me pagar. Então isso é a eterna briga dos players. A gente sempre vai atuar no 50%. Então, é o que eu falei. Isso aqui é um campo de futebol, ou sei lá, de vôlei, talvez, né? Eu falo de futebol porque no futebol existe a invasão, né?
existe a invasão do time comprador para a área do time vendedor, né? Então os vendedores eles atuam desse lado e os compradores atuam desse lado. E nós vamos atuar do quê? De árbitros, né? Nós somos árbitros. Nós fazemos arbitragem. O que a gente faz é arbitragem, você sabia disso? A gente foca na pequena fração do movimento e atua na arbitragem. Então, se eu tenho o preço subindo, eu tenho que sempre operar a favor da tendência. Se eu tenho o preço subindo, eu vou largar minha ordem de compra, ele vai passar e vai pagar, cara. Se eu tenho o preço caindo, eu vou largar minha ordem de venda que ele vai passar e vai pagar. Primeira e na segunda vez, nunca se esqueçam disso. Se tocar 3, 4 vezes e não passar, você pula fora. Aonde que eu estopo, Will? Você estopa se você entrar num trade. Você precisa de 25 pontos, né? Então você tem lá 5, 10, 15, 20, 25 pontos. Você entrou aqui. Se você entrar no trade, ele for de 5, 10, 15 e voltar. 5, 10, 15 e voltar. 5, 10, não for mais, você estopa a sua operação. Eu já ensinei a configurar o teclado, tá? Para você poder estopar a operação no dedo. Se você não sabe, me procura depois, eu ensino você. Se chegar 3 vezes aqui, não passar, cara, aqui do meio de campo, que ele vai voltar para baixo. E aí é a hora que você se ferra, porque se ele voltar, ele volta com mais força do que ele bateu aqui. Porque toda força vendedora vai atuar com a maior pressão possível para afundar esse preço para baixo. E aí você vai tomar na cara do mercado, sem dó. Então tem que estopar, pessoal. Tem que estopar. Então, para resumir essa aula é isso. A gente sempre busca operações na região de 50%, porque é aqui que o preço chacoalha. Então, a maior probabilidade de lucro está aqui. E aí a gente vai continuar agora aqui, ó, nessa outra questão. Vocês querem ver?